E a gente vai começar tentando fazer do artigo que você escreve um sucesso. Então, quais as condições que eu tenho que atender para que o meu artigo tenha efetivamente todo o sucesso? Essa pequena alergia aí é consequência de uma viagem que a gente fez na semana passada para um lugar que estava de 2 a 14 graus. Isso aí prejudicou um pouco a coisa. Então, o conhecimento e o que é preciso considerar em sua comunicação. Eu vou tentar definir o que é conhecimento, né? E como eu estou com o apontador e um microfone, né? Vai ser a minha definição, né? Vai ser a minha definição de conhecimento, vocês vão ter que aceitar, infelizmente, tá? Com uma boa definição. Então, vamos lá. Seu artigo, um sucesso. O que é um artigo de sucesso? Isso também é uma definição que está por minha conta, né? Eu tenho todo o poder nesse momento de estar aqui com o microfone. Então, o que é um artigo de sucesso, né? Já que é a minha palestra, eu vou dizer o que eu acho que é um artigo de sucesso, tá? O artigo de sucesso é um artigo consequente. Então, é um artigo que leva a alguma coisa, dá um desdobramento, muda algo, inspira alguém. Um artigo de sucesso, ele muda a cabeça da pessoa que estudou esse artigo. Então, você vai escrever um artigo, pense nisso, tá? Você tem que influir na pessoa que for estudar o seu artigo, tornando essa pessoa mais capaz, mais competente, tá? Fazendo com que ela tenha um elenco maior de ações diante de um problema concreto que ela quer resolver. E segundo, né, quando a pessoa conclui o estudo de um artigo de sucesso, ela sente que valeu a pena. Valeu a pena investir aquele tempo, valeu a pena estudar aquele trabalho, ela se sente gratificada, certa de que valeu a pena o tempo investido na tarefa. E essa é a grande expectativa, né, do Ricardo e mim aqui, tá? Que vocês, quando saírem daqui, sentem, pô, eu sentei lá 3 horas, mas eu estou modificado para melhor, eu agora sou uma pessoa mais competente. E se a gente conseguir isso nessa nossa atividade aí, nós vamos sair felizes, tá? Espero que vocês também. Então, vamos lá. Isso aqui é um desafio que eu coloquei, você vê que está fora do padrão, mas justamente pensando na questão já da inteligência artificial, né? É a respeito de estilo de texto. Quer dizer, não basta ter um texto, né? Existe para cada tipo de comunicação uma linguagem específica, tá? E a mensagem que o texto traduz, que o texto tenta passar, né? Ele depende do tipo de artefato de comunicação que está sendo preparado. Então, começando lá pelo cantinho de lá, teoricamente eu teria um mouse aqui. Ah, tenho. Tá, olha aqui, ó. Eu posso escrever uma poesia, tá? Eu posso escrever um romance, eu posso escrever uma crônica, ou um texto científico, ou um texto jornalístico. E cada um desses textos tem uma forma diferente de se comunicar, de comunicar com as pessoas, tá? Mas, de qualquer maneira, né, todos eles contam alguma coisa, passam alguma coisa. Existe, de certo modo, um fato gerador para produzir aquele texto, né? E o texto poético, ou de romance, ou de crônica, tem uma característica diferente de se relacionar com o que o antecede, com o fato, tá? Então, vamos pensar, o que levou a pessoa a escrever aquele texto e como ele é comunicado. Se você falar em termos de poesia aqui, você tem uma característica especial de subjetividade. Porque na poesia, assim, ó, o poeta, quando escreveu, ele pensou, talvez, em alguma coisa, tá? Um desencanto de amor, né? Ou um grande sucesso. E escreve aquilo nas palavras dele, traduzindo aquela emoção. Mas a pessoa que lê, dependendo do momento que ela está, ela vai sentir de um modo completamente diferente. Esse é o charme da poesia, tá? Hoje eu leio uma poesia e tenho um tipo de emoção. E amanhã eu leio a mesma poesia e tenho outro, porque eu mudei, né? Então, essa subjetividade aí é a característica específica da poesia. O texto poético é subjetivo, né? Então, o que é que faz uma poesia perdurar 500 anos, 200 anos? Por que Camões ainda é lido, esses velhos poetas, tá? Porque justamente a força do próprio texto, né, é que faz essa... a força do texto é que garante a sua perenidade. E o que o cara estava sentindo na hora que fez a poesia não importa, tá? Porque a poesia tem essa subjetividade, né? Aí, quando você vai para o romance tem uma característica de parecer real. Eu digo que é a verossemelhança. Parece que aquilo é verdade, tá? Mesmo que não seja. Mas o romancista, ele consegue passar aquela mensagem
e a pessoa acredita que aquilo é correto. Vocês já ouviram falar de incidente em Antares, do Érico Veríssimo? Onde as pessoas morrem, mas parece que o cemitério está ocupado, então elas vão para a praça e ficam fofocando na vida das pessoas. Quer dizer, isso é uma coisa que não existe, né? Mas a capacidade do Érico de relatar o fato faz com que a gente conviva com esses mortos lá no coreto da cidade, comentando a vida dos vivos. Então, essa verossimilhança aí que é o charme do romance, né? Então, o peso do texto, a maneira como o texto é construído, é muito importante para que ele se perenize, né? E o fato que é narrado também é importante. Ao contrário da poesia, eu tenho menos subjetividade, tá? Eu tenho, a principal característica é a verossimilhança. Na crônica, a característica é a trivialidade. O cronista, ele passa por um momento de uma coisa muito simples, em torno daquilo ele conta uma história. Normalmente eu menciono, né, você está num ponto de ônibus num dia de chuva, né, e tem uma poça d'água. Aí vem um motorista, né, bem intencionado, e passa na poça d'água e joga água naquele pessoal todo. Isso é um fato trivial, né? Mas dá para desenvolver uma crônica em torno disso, sobre comportamento social, sobre respeito com os outros e tal, e um cronista faria isso, né? A partir de um fato trivial, construir um texto. A força do texto é importante, vocês têm livros e livros de crônicas, né? Carlos Drummond tem isso, né? E o fato gerador é pouco importante, né? Em termos de sua repercussão e tal. Então, a força do texto é que garante aquilo, né? Então, em todos esses casos aí, você tem trabalhos que sustentam a pessoa que os produz. Quando você vai para o texto científico, a primeira coisa que muda é isso, né? O pesquisador não é pago pelo texto, ele é pago pela pesquisa. Então, ele faz a pesquisa remunerada, o texto é um acessório, tá? Então, ele não ganha vida produzindo o texto, ele ganha vida fazendo pesquisa. Diferente do cronista, poeta tal, e do jornalista que vem depois. Então, o mais importante, né, do texto científico é o fato que gerou aquele texto, quer dizer, a pesquisa em si. O elemento mais importante é o fato, né, e o fato tem que ser real, tem que ser notável, ele tem que ser descrito com acurácia. Então, para cada tipo de texto, você tem uma palavra-chave, tá? E o desafio é, né, como é que a inteligência artificial saberia distinguir essas coisas? Quando eu vou escrever uma poesia, quando eu vou escrever um romance, uma crônica, ou um texto científico, tá? Então, talvez esse seja um caminho, né, para a gente identificar, né, em busca da acurácia no texto, se aquele é um texto efetivamente escrito por uma inteligência natural de pesquisa, tá? Porque o tipo de texto, a natureza do texto, importa muito pouco, tá? Importa muito pouco. O que importa mesmo é o fato que está levando aquele texto. Tá? Então, complementando, né, o texto jornalístico, né, a importância do fato, claro, tem que ser um fato real, mas o que o jornalismo busca é o impacto, né? Tem que ser uma notícia de impacto. Quer dizer, nem tudo que acontece é importante jornalisticamente, porque o jornalismo tem que ter um impacto de alguma coisa. Se está todo mundo feliz, não é impacto, mas se tem um cara triste, aí sim, vai lá e procura esse cara triste e ele faz o seu depoimento. Tá? Então, essa selva, né, a inteligência artificial consegue dominar ou não? Tá, eu não sei responder, tá? Vou passar a bola para o Ricardo depois, ele responde para vocês. Então, tá. Então, agora vamos à própria construção do nosso texto, do nosso artigo científico. O artigo científico tem que oferecer um avanço no conhecimento. Esse avanço tem que ser construído solidamente, com base ou em referências ou no trabalho do pesquisador, tá? São as duas formas de construir conhecimento novo. E esse conhecimento tem que ser colocado à disposição da humanidade, porque, como vocês sabem, o conhecimento que não se vê e o conhecimento que não é publicado, ele simplesmente não existe, tá? Se você faz uma descoberta magnífica e bota na sua gaveta, é a mesma coisa que como se ela nunca houvesse sido feita. Então, eu vou começar focando na ideia de conhecimento, vou passar para vocês a ideia que eu tenho de conhecimento, né? O que é conhecimento, tá? Então, vamos lá. O que é um conhecimento básico, aplicado e tecnológico? Porque essas são as três formas de escrever um artigo científico, tá? Um artigo de conhecimento básico, de conhecimento aplicado ou de conhecimento tecnológico. Tem algumas diferenças aí, os públicos são diferentes e a maneira de se comunicar com eles também é um pouco diferente, tá? Então, o que é conhecimento? Ó, vamos lá, vai. Primeiro, vamos tentar pensar assim, o que é conhecimento? O que distingue uma pessoa que tem o conhecimento de uma pessoa que não tem o conhecimento? Como é que a gente separa? Então, assim, ó, imagine que vocês têm aqui, pode ser sobre esta mesa, vocês têm aqui um problema, tá?
Tem uma pessoa doente, tem um problema de engarrafamento de trânsito, tem um problema de um rio poluído, tem algum problema aqui. Aí você vai chamar uma pessoa para resolver aquilo. O que acontece se uma pessoa não tem conhecimento? Ela vai chegar, vai olhar o problema e ou vai piorar aquilo ou não vai acontecer nada, né? Ela não sabe o que fazer, ela não tem o conhecimento. Mas se eu chamar uma pessoa, por exemplo, se eu tenho uma pessoa doente e chamo um médico, o médico é preparado para enfrentar aquilo, ele tem o conhecimento. Então, ele vai ser capaz de resolver aquele problema. Então, ele vai melhorar aquele contexto, né, vai intervir ali de uma maneira a criar um desfecho favorável. Tá? Então, ter conhecimento significa que você consegue chegar numa determinada situação, examinar aquilo e interferir ali de maneira que o desfecho deixe de ser um desfecho ruim e passe a ser um desfecho favorável. Tá? Então, isso é ter conhecimento. E quem tem mais conhecimento? Tem mais conhecimento a pessoa que chega ali e, para aquele problema, consegue encontrar 3, 4, 5 soluções e escolher a melhor. O cara que tem menos conhecimento, ele tem 2 soluções. O cara que tem muito conhecimento, ele tem mais soluções. Por isso que se formam especialistas, né? Você tem médicos de clínica geral que vão saber tratar, talvez, aquele problema com 3 soluções, e você tem um especialista que vai ter 10. Então, quando o clínico geral não resolve, você chama o especialista que tem mais recursos, mais conhecimento. Então, ter conhecimento é isso, tá? Saber como interferir no andamento do universo para que o universo evolua de uma maneira favorável para você. Então, vamos combinar que isso está certo, tá? Embora, eu não digo que todos tenham que concordar, mas neste momento vai ser essa a ideia que a gente vai usar aqui. Então, tá, então, vamos lá. O que é conhecimento? Ó, desvendar o funcionamento do universo, entender como o universo funciona espontaneamente. Aí você olha o universo, você olha, né? Pode ser um universo social, pode ser um universo natural, você fica olhando para ele e vê como é que ele funciona. Tá? Esse é o primeiro passo do conhecimento, desvendar o funcionamento do universo, é o conhecimento básico. Né? E aí você começa a dizer, olha, o universo espontaneamente se comporta assim, 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 assim. Isso já é fazer um artigo, tá? Isso já é fazer artigos, já é fazer pesquisa. Você observa ali, vê como a coisa acontece, e se isso for uma coisa que não está descrita ainda suficientemente na literatura, é o primeiro espaço de pesquisa que você tem, é o primeiro espaço de artigos para você escrever. Né? Então, descrever os mecanismos, comportamentos e padrões do universo chama-se estabelecer modelos. Tá? Você modela o comportamento do universo. Então, você começa a ter um elenco de contextos que você sabe para onde o universo vai. Tá? Então você tem isso. Aí, quando você tem esse primeiro domínio, você começa a dar uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali, que muda a evolução do universo. Às vezes você vai ter azar, a coisa vai piorar, né? Mas às vezes você vai ter sorte, tá? Você vai poder interferir de maneira a levar o universo para um desfecho diferente e novo. Tá? Então, isso significa que você vai aprender a controlar o universo em favor da humanidade. E esse é o conhecimento aplicado e o conhecimento tecnológico. Tá? Então, trata-se de identificar as oportunidades e utilizar mecanismos, comportamentos e padrões que você descobriu lá em cima, tá? Para atender necessidades dentro de parâmetros pré-determinados. Isso aí chama-se aplicar e utilizar modelos. Então, esse é o segundo espaço. Tá? Depois que você controlou mais ou menos como o universo anda, você passa a poder usar esse controle para o benefício da humanidade, e aí você está, então, usando o conhecimento, tá? Dentro daquela ideia que a gente passou antes. Tá? Então, você tem esses 3 espaços, né? O conhecimento científico básico, entender como o universo funciona. Pós-graduação acadêmica faz isso, né? Os artigos são aqueles artigos que só os especialistas entendem, né? Teóricos, empíricos, tal, né? E quem faz isso está querendo ser citado. Tá? Ele não está querendo ganhar dinheiro com isso, porque não tem jeito, mas ele está querendo ser citado. O artigo aplicado é você descobrir uma intervenção no universo que parece que pode ter um sucesso em alguma finalidade prática. Tá? Você não está ainda construindo a finalidade prática, você está identificando essa possibilidade. Isso é um artigo aplicado, a pós-graduação acadêmica e profissional faz isso, os artigos também são do mesmo tipo, aqueles bem fechadinhos, né? Só os pesquisadores entendem, e você também está atrás de citações. E aí você tem o tecnológico. Tá? E o tecnológico é depois que você aprendeu que uma coisa pode ser boa, criar o ambiente, as ferramentas, as máquinas ou o que for, para que aquilo funcione na prática. Né? Você descobre um fármaco promissor para curar uma doença X. Mas e aí? E aí qual é a dose? Como é que administra? É líquido? É comprimido? É o quê?
né? Quantas vezes por dia, tá? Depende do peso do paciente, depende da história. Então, esses detalhamentos de como aquilo vai funcionar na prática para chegar ao resultado, isso é um artigo tecnológico. Tá? Então, não é ter uma perspectiva promissora, é fazer aquilo funcionar de verdade. Esse é o artigo tecnológico. Tá? Isso aí está na pós-graduação profissional. Tá? Os artigos são tecnológicos, mas ainda são bem científicos, e aí o cara já está querendo ganhar dinheiro, né? Criar uma patente. Tá? Ele não está tão mais preocupado em citação, ele está preocupado com a grana. Né? É o que falta, em geral, aos acadêmicos. Né? A gente trabalha muito por amor e pouco por dinheiro, não é isso? Não sei quantos aí, mas acho que a maioria se identifica com esse perfil. Pois é, esse é um problema. Tá? Mas, enfim, são 3 tipos de artigos, 3 tipos de linguagem, 3 tipos de público para você se comunicar. Tá? Então, essa é aquela ideia inicial, que, né, só voltando para lembrar que eu vou falar de novo de modelo, eu vou tentar detalhar um pouco mais a ideia de modelo. Tá? Porque modelo não é um retrato da realidade. O modelo não é um retrato. O modelo não fotografa e te passa o que a coisa de fato é. O modelo é uma coisa que funciona como? Funciona como? Tá? Então, é uma coisa artificial, tá? Completamente desvinculada da realidade. Está vendo essa linha aqui no meio? Esse negócio aqui, essa linha aqui chamada abstração, aí, separa o mundo real que está na parte de cima, o mundo real que está na parte de cima, do mundo da ciência que está na parte de baixo. Tá? O universo é o mundo real. Tá? E lá você tem uma situação inicial, que é aquela que eu botei em cima da mesa, é o problema concreto, é o cara doente, é o entupimento de trânsito ou o rio poluído. Tá? É a situação real. O universo vai fazer isso aí evoluir lá do jeito do universo, sem nenhuma interferência da gente, e vai chegar numa situação final. Nós, os pesquisadores, criamos aqui uma linha de abstração, tá? Essa linha de abstração. E a gente pega aquela situação lá em cima e traz para dentro da ciência, para dentro do artigo, né? Para dentro da descrição verbal. Né? Você sabe que a nossa ciência é predominantemente verbal. Né? No fundo, tudo acaba em palavras. Né? O primeiro conceito que você vai escrever ali, você tem que dizer, isto é, e aí um discurso verbal. Então, a nossa ciência é verbal. O universo não sabe falar, tá? Ele não usa artigo para evoluir, ele evolui lá do jeito dele. Quem faz isso é a gente, transformando aquilo que está lá em cima em uma descrição geralmente verbal. Tá? Não só, mas geralmente. Então, a gente pega a situação inicial lá e puxa algumas das informações lá de cima para estabelecer condições iniciais do nosso modelo. Tá? Aí a gente tem um procedimento. Esse procedimento tem até o asterisco ali. Por que? Esse procedimento pode ser uma descrição verbal. Pode ser um programa de computador, pode ser uma figura, né, uma tabela, um gráfico, alguma coisa assim. É algum artifício, tá? Você vê que está completamente distante da fotografia do universo, tá? É um negócio completamente artificial, né, já que é uma palavra da moda, tá? Esse procedimento leva aqui a condições finais. E o meu modelo é bom se essas condições finais refletirem aquela situação lá. Então, o universo anda do jeito dele e eu ando do meu jeito, tá? E o meu jeito é um artigo, é um programa de computador, é uma tabela, é uma figura, é algum recurso, tá? Que os humanos entendam, né? E que possam ligar as condições iniciais às condições finais, de modo que as finais reflitam o que o universo está fazendo. Então, essa é a ideia de modelo, né? Aquela ideia, estabelecer um modelo. Tá? Você fica olhando como o universo funciona e você tenta criar aqui embaixo um desenho, um texto, alguma coisa que simule aquilo lá, emule aquilo lá. Mas não é um retrato daquilo, tá? Nada científico é um retrato do mundo real. É tudo um artifício criado pela mente humana para representar aquilo. Tá? Então, no modelo da ciência e tecnologia, eu tenho um mundo ideal que tenta retratar da melhor forma possível o mundo real. É isso aí que vocês têm que buscar no artigo. Tá? Se não se sabe nada sobre uma coisa, crie um modelo para ela. Se já existe um modelo, melhore o modelo. Ou encontre uma aplicação para aquele modelo. Então, faça um artigo estrito, teórico ou empírico, faça um artigo aplicado, se você divisa uma finalidade para aquele modelo, ou então faça um tecnológico, tá? Pegando uma coisa que é promissora e dizendo direitinho como é que ela deve ser usada para ter eficácia prática, para melhorar a condição da humanidade. Tá? Então, modelo é um procedimento que leva a uma situação em que o universo se encontraria, caso o processo real acontece. Tá? É um procedimento. Esse procedimento pode ser verbal, matemático, gráfico, computacional, qualquer tipo de coisa. Tá? Ele nunca vai ser o processo real, tá? O procedimento de qualquer ordem. Né? Esse procedimento é alimentado com uma representação
do universo, em sua situação inicial, que é o cantinho de lá, tá? E leva a um conjunto de condições que representam a situação em que o universo se encontraria caso aquilo acontecesse. Você vê o poder que você tem com isso, você vira um profeta, né? Se você conhece o modelo, você sabe antecipar o futuro. Como é que eu sei que eu posso lançar uma coisa aqui da Terra e fazer pousar na cratera XYZ de Marte? Isso é uma capacidade de profetizar o futuro, né? E é isso que o conhecimento científico propicia, tá? Ele antecipa o que vai acontecer no universo, para o bem e para o mal. Quando eu desenvolvo uma vacina, o que eu estou fazendo? Eu estou antecipando o desfecho de um processo viral, né? O processo viral, sem intervenção, sem nada, vai matar um monte de gente. Mas se eu encontro uma vacina, eu mudo o futuro, tá? Eu antecipo o futuro. E essa é a grande capacidade da ciência, né? De antecipar, de mudar o comportamento do universo em benefício da humanidade. E é isso que tem que ser. Isso que a gente fala que tem que ter um artigo consequente, tá? Ele tem que ter essa visão. Ele tem que enxergar que eu estou passando uma informação que vai mudar, que vai me permitir mudar o comportamento do universo em benefício da humanidade. Procura isso, tá? Seja no meio social, seja no meio natural. Isso não importa, tá? Não importa onde. A ideia sempre da pesquisa, do conhecimento, é encontrar algo que melhore a vida das pessoas por aqui. Ok? Então, o modelo é aquilo que a gente sabe que não é o universo, mas tudo se passa como se fosse. Tá? Então, essa é a ideia do artigo consequente, essa é a ideia da busca da pesquisa. Então, isso encerra a nossa parte aí de falar o que é conhecimento e como a gente trabalha com isso. Tá? Vamos ver o que vem em seguida, né? Eu também não sei, né? Mas provavelmente eu vou falar de avanço agora. Pelo menos está em vermelho ali, né? Eu espero que aconteça isso no próximo slide, se eu fui um cara organizado. Então, o artigo científico tem que oferecer um avanço no conhecimento. Vamos começar pelos títulos, né? Visão estrita de artigo acadêmico. No artigo acadêmico, o que é novo é o conhecimento. Um conhecimento inexistente passa a existir depois do seu artigo. Pô, você quer uma contribuição maior para a humanidade do que um conhecimento que não existe passar a existir? Esse é o artigo básico, né? Inovações científicas, coisas novas do ponto de vista científico, significa novos modelos. Você não compreendia como o universo funcionava e passou a compreender. Essa própria pandemia que a gente viveu aí, né? Durante muito tempo não se sabia qual era o processo principal de transmissão do vírus, né? Tá? Então, você sabia que tinha um vírus, sabia que estava pegando um monte de gente, mas como que ele se transmitia? Tá? Era pela mão suja, era pelo ar, era por aerossóis, né? Então, teve que haver toda uma pesquisa para desvendar como esse processo acontecia. Tá? Então, o modelo qual é? O modelo é agora que o contato tem que ser físico, etc., etc., e tal, que não passa pelo ar. Que bom, né? Ou que passa pouco pelo ar. Bom, que bom de novo, né? Mesmo assim, as pessoas ainda usam máscaras, porque é realmente indicado quando tem muita gente junto. Tá? Então, novos modelos é compreender como o universo funciona. Tá? Inovação em aplicação, novas possibilidades de empregar algo visando uma finalidade. Então, você já sabe como funciona, aí você enxerga aquilo como uma oportunidade de melhorar alguma coisa. Tá? Isso é um artigo, inovação em aplicação. Inovação em tecnologia, novos modos específicos de empregar. Já falei, né? Você determina a dose, você determina quantas vezes por dia, você determina se deve ser líquido, se deve ser comprimido e tal, então aí é o tecnológico, tá? Inovação em tecnologia. E aperfeiçoar qualquer uma dessas coisas, tá? Já existe, mas eu passei a entender melhor, eu passei a ter mais eficácia na aplicação, eu passei a ter uma posologia que funciona mais eficazmente. Então, se eu aperfeiçoar alguma dessas coisas aí, eu estou no tipo 1, visão estrita de artigo científico, né? A visão ampliada é quando não é o conhecimento, mas a sua estrutura que é nova. Quer dizer que o conhecimento está lá, né? já existe, o pessoal já está até usando, né? Mas nem sempre está compreendendo totalmente como é que quais são as relações de causa e efeito exato e tal, ou então a descrição, né, dessas relações está um pouco complicada. Aí vem um cara tem uma sacada genial, né, que simplifica tudo aquilo. Né? Diz que quando Einstein propôs a teoria da relatividade, tá? Ele e mais 3, né, no mundo inteiro entendiam. Né? Inclusive, um cara chamado Eddington, que era um outro físico inglês na época, né, que foi perguntado para ele assim, né, escuta, é verdade que só existem 3 pessoas que entendem da teoria da relatividade? E ele olhou assim, disse, mas quem é o terceiro? Né? Que naturalmente Einstein era um e ele, que era muito humilde, era o segundo. Ele queria saber quem era o terceiro que estava entendendo aquele negócio.
Tá? Hoje, tá? Se vocês me derem 4 minutos, eu prometo que todos vocês saem entendendo perfeitamente o que é a teoria da relatividade. E qual é a diferença do tempo do Einstein e do Eddington? É que hoje a compreensão que nós temos do processo nos permite contá-lo de uma forma muito mais acessível às pessoas. Tá? Na época, que era uma coisa nova, a explicação era muito complicada, muito enrolada, tá? Só um grande especialista entenderia. Mas, com o tempo, as coisas foram se tornando mais claras, né? Mais arredondadas, os conceitos foram se aperfeiçoando, e o conhecimento existia, mas a forma estrutural de mostrá-lo evoluiu. Eu acho que programação de computador é a mesma coisa, né? Imagina quando surgiram os primeiros computadores, né? Tinha meia dúzia de cara que sabia escrever aqueles programas complicados lá, naquelas linguagens herméticas, né? Agora não, né? Você tem interfaces amigáveis, você entra lá e pergunta: o que você quer fazer? Aí você digita: quero fazer isso. Pronto, lá atrás tem algum sistema que programa aquilo. Então, a estrutura do conhecimento foi se modificando e foi se tornando mais acessível. Um tipo de nova apresentação de conhecimento existente é o artigo que eu chamo ali de tipo 2, tá? Visão ampliada de artigo acadêmico. Tipo 3, a comunicação do conhecimento é o novo. Eu já tenho o conhecimento, ele está bem estruturado, mas eu vou comunicar, a visão didática do conhecimento, a transmissão do conhecimento. Artigos de transmissão do conhecimento, tá? Você pega um negócio que ninguém está entendendo e transmite isso de uma forma acessível a outros públicos, que não só aqueles que estão estritamente dentro da área. Então, esse é um artigo possível também. E cada um desses... se você faz uma pesquisa, tá? Essa pesquisa leva a um negócio novo, você pode escrever para vários públicos vários artigos. Você não tem que escrever um artigo só. Tá? Um para os especialistas, aqueles que só entendem aquele jargão ali, mas o outro para outros eventuais interessados. Tá? Eu ainda nem cheguei ainda no nível de divulgação. Tá? Eu estou ainda falando para pesquisador. Tá? Então, ensino, né? Ensino da ciência e tecnologia, artigo, traduzir aquele conhecimento para um uso acadêmico. Né? Atualização profissional. Né? Tá? O profissional que está lá em campo, a visão, né, o que ele espera de um artigo que você escreve é completamente diferente de um acadêmico. É outra linguagem, outro público, outro jeito de se comunicar. Tá? Porque o cara está ali, né, ele está resolvendo aqueles problemas. Ele tem o cara morrendo ali. Tá? Ele quer saber o que ele tem que fazer para salvar o cara. Ele não quer saber quanto tempo você pesquisou, qual foi a revisão bibliográfica. Ele quer saber o que ele tem que usar para salvar o cara. Então, é outra linguagem, tá? A atualização profissional. E tem os de preservação da espécie, tá? Divulgação científica e jornalismo científico. Por que eu chamo de preservação da espécie? Ninguém disse para vocês ainda, né, mas a minha formação é em física. Tá? Então, o que eu quero, né, do pessoal? Né? Eu quero que todo mundo seja físico, tá? Porque física é uma coisa maravilhosa, eu amo a física. Física abre todos os horizontes. Física, pô, é fantástica. Tá? E a física é muito mais simples que as ciências sociais. Né? Porque na física a coisa é mais determinística, 2 mais 2 são 4. Tá? Então, eu acho que física é um negócio acessível para todo mundo e eu queria que todos vocês fossem físicos. Então, eu quero preservar a minha espécie, tá? A minha espécie profissional. Né? Agora, se fosse um médico aqui, ele dizia: não, eu queria que todos vocês fossem médicos especialistas em rim. Porque, olha, o rim é um elemento fantástico do corpo humano, é um órgão maravilhoso e tal, e eu queria que todos vocês fossem especialistas em rim. Então, a forma como eu comunico, né, a área a qual eu me dediquei, a área que eu escolhi, é justamente para levar os jovens, né, a seguirem os meus passos, entrarem na minha área também. Tá? É isso que eu quero. Então, eu estou preservando a minha espécie, tá? Quando eu faço divulgação científica e tecnológica, quando eu escrevo para revistas como Super Interessante, né? Ciência Hoje e tal, aí eu quero preservar a minha espécie. Tá? Eu quero mostrar como a área que eu escolhi profissionalmente é maravilhosa. Né? E aí todos vocês devem fazer isso no momento que quiserem escrever um artigo de divulgação sobre a pesquisa e a área em que vocês trabalham. E tem o jornalismo, né? Que sempre busca informação de impacto. Tá? A gente não pode deixar de falar, né, que no Brasil agora a gente tem a agência Bori. A agência Bori justamente busca esses artigos, né, que têm o maior impacto social ou científico, né, e transforma aquele texto para vocês acadêmicos em uma coisa que comunica com o público. Tá? Então, lembrem da agência Bori, cada vez que vocês tiverem um artigo de impacto, é um candidato, tá, a ser divulgado por essa via. A agência Bori tem pesquisadores que também são jornalistas, tá? Os jornalistas também são pesquisadores. Então, eles sabem dialogar com o jornalista e sabem dialogar com o acadêmico. Que é isso que falta, né? Porque o acadêmico dificilmente tem um bom diálogo diretamente com o jornalista, e vice-versa. Tá? Mas, então, tendo essa intermediação, tá? Não é a única no mundo, mas é a que nós temos aqui no Brasil, e funciona maravilhosamente bem. Eu acho que é sediada na Unicamp. Enfim, o jornalismo busca as informações de impacto. Tá?
Até os físicos têm isso, né? Quando descobrem uma nova partícula aí que desvenda um segredo lá da criação do universo, é uma informação de impacto e sai no jornal, né? Até física sai no jornal de vez em quando, tá? Ok. Isso é o avanço, tá? O avanço, então, ele tem várias dimensões possíveis, tá? A estrita, né? A ampliada, a de comunicação, né? De didática, tá? E a de comunicação com o público, tá? Que são aquelas 4 que a gente mostrou ali. Tudo isso aí é oportunidade para escrever o seu artigo. Tá? Construção sólida. Construção sólida do artigo. Tá? Isso aí você pode, de alguma forma, olhar, ou deve olhar, a política editorial. As boas revistas, elas têm uma política editorial que já contam para você o que elas esperam de você. Tá? Isso é uma política editorial. Não é instrução aos autores. Tá? A instrução aos autores é tamanho de folha, né? Como é que é? Folhas tamanho A4, digitadas dos 2 lados, com margem tanto, né? Não é assim? Durante algum tempo ainda aparecia isso, tá? Digite dos 2 lados da folha. Então, enfim, política editorial da revista ensina um pouco isso, tá? Eu vou dar um exemplo de política editorial. Ó, é na política editorial que a revista se define como estrita ou focada em uma ou mais das 3 formas de pesquisa. Que tipo de artigo aquela revista quer? Né? Claro, você tem que mandar o artigo para a revista certa, né? Se a revista não está apoiando, não está interessada no tipo de artigo que você produziu, não vai mandar para ela. Então, vai lá na política editorial e procura isso, né? Então, essa aqui é uma política bem estrita, né? Então, diz assim, para figurar na parte de pesquisa e desenvolvimento, o trabalho deve representar um avanço qualitativo ou quantitativo relevante para a área e resultar de um desenvolvimento teórico, matemático ou computacional e basear-se em dados obtidos em pesquisas de campo ou experimentais. Deve ficar evidente que ele tem potencial para servir de base para outros trabalhos de pesquisa básica, aplicada ou tecnológica, de que irá tornar-se uma referência a artigos futuros. Essa é a ideia do artigo de sucesso, né? Aqui embaixo, tá? Vai ter que ter um impacto, né? A pessoa vai ter que estudar o artigo e vai dizer, pô, valeu a pena, tá? Realmente eu estudei esse artigo aqui e contribuiu para a minha pesquisa. Eu estou me sentindo mais capaz agora, tá? Eu cresci a partir da leitura daquele artigo. Então, essa é uma possibilidade de política editorial, tá? Mas não é a única, né? Eu posso ter uma política de visão mais ampla, né? Tá? A visão mais ampla explicita o interesse por um público que vai além dos pesquisadores e especialistas de uma determinada subárea, né? Então, ele fala, por exemplo, que aceita artigos do tipo didático, divulgação e treinamento. Trabalhos que apresentem o conhecimento avançado em nível introdutório e intermediário, quer dizer, tornam aquele conhecimento acessível aos não especialistas, tá? Que inovem na forma de apresentar um conhecimento consagrado, contribuindo para a sua clareza ou rapidez de compreensão. Isso que eu falei de reelaboração antes, tá? Isso é reelaborar. Ou que apresentem tópicos de ciência e tecnologia numa linguagem acessível a não especialistas e ao público, aí já estou em termos de divulgação, né? Ou que eficazmente ampliem a capacidade de atuação profissional. São tipos diferentes, tá? Públicos diferentes, finalidades diferentes, linguagens diferentes de apresentar a mesma coisa. Tá? Então, tudo isso aí vocês teriam que estar atentos. Parece que tem mais ainda, né? Porém, tem um porém. Porém que visem clara e necessariamente a expansão do conhecimento do leitor. Tá? Qualquer que seja, né, o tipo de comunicação que você elabore, pense assim, eu tenho que mexer com a cabeça desse povo. Eu tenho que acrescentar algum poder a esse povo, capacidade de atuação. A pessoa tem que sair do meu artigo, ou tem que sair da minha palestra, da minha apresentação, modificada para melhor. Tá? Então, que visem clara e necessariamente a expansão do conhecimento do leitor e não meramente transmitir-lhe informações. Eu vou voltar nisso ainda, tá? Esse negócio de transmitir informações aí. Enquadram-se em particular, mas não exclusivamente nessa seção aí de visão ampla, as pesquisas bibliográficas e os trabalhos redigidos a partir de, predominantemente, estudos acadêmicos, né? Artigos de natureza documental, assim, né, estudo de documentos, saltam nessa categoria, né? E a pesquisa bibliográfica não é simplesmente disso, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, né? Você tem que, numa boa pesquisa bibliográfica, você dialoga com esse povo, né? Mesmo que seja a pesquisa bibliográfica que leva à tua pesquisa, tá? Não basta dizer, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, tal. Esse negócio é extremamente chato, tá? Quando a gente pega artigos e tem isso aí, e vai fazer a revisão do artigo, a gente pega no pé dos caras. Não adianta citar um monte de gente que disse um monte de coisa,
Porque provavelmente você vai ter o fulano dizendo uma coisa, Beltrano outra, Cicrano outra, aí esse aqui diz a mesma coisa que o primeiro, e aí você vai só relatando aquilo, não diz que esse dialoga com o primeiro, que o segundo contradiz o terceiro e tal. Se não fizer esse tipo de diálogo entre as suas, entre a sua bibliografia, né, o que você achou de referência, não é uma revisão bibliográfica, tá? Tem que botar esses caras para conversar entre si aí e discutir um pouco com eles também. Pode botar o seu pitaco lá no meio. Aí é uma boa pesquisa bibliográfica, tá? Aí é uma pesquisa que acrescenta. Porque se simplesmente elencar um conjunto de referências, eu não preciso de você. Não preciso do teu artigo para isso. Eu mesmo sei fazer. Eu quero que você faça isso e já me dê alguma coisa a mais, tá? Eu quero que você já me dê uma discussão entre as referências e com as referências. Aí eu vou ficar feliz. Essa é a coisa que a gente espera no artigo dessa natureza, tá? Então tá, essas ideias aí que a gente colocou, tal, são exemplos, tá? Claro que você pode expandir, pode combinar, pode fazer muita coisa aí para ter uma política editorial completa, e claro que isso não esgota, tá? Eu só botei isso aí para ilustrar, tá? Então eu vou pular isso aí, né? Essa parte verde é interessante se vocês são editores, tá? Você como editor, né? Você não pode querer ficar rico no Brasil, lamento. Não sei se tem os jovens que estão começando na carreira aí, estão pegando as suas primeiras revistas. Vocês não vão ficar ricos, tá? Como editores, né? Então você tem que encontrar outras compensações, tá? Então você tem que ter uma filosofia como editor, né? Umas ideias aí, como é que você quer ser. Você tem que ter ambição, né? De fazer uma boa revista, e você tem que sonhar. O sonho é que vai te recompensar, tá? Não vai ser o dinheiro. Lamento. Lamento desiludi-los. Não sei se agora metade vai levantar e ir embora. Mas, enfim, é assim, tá? A gente está aí porque a gente ama esse negócio de fazer artigo, tá? Construção. Na construção do seu artigo, você deve considerar o interesse das pessoas que não estudaram artigo. De certo modo, já está implícito isso, né? Eu só estou explicitando um negócio que eu já contei antes, né? Acho que todo mundo já esperava que fosse aparecer uma coisa assim, ou então já estava até convencido, né? Nem precisa dessa parte. Mas como eu sou um cara chato, eu vou passar isso aqui de novo, tá? Então tá. Aspectos diferenciados em artigos tecnológicos e extensão das partes. Então, olha, a forma de construir é diferente, tá? E a ênfase de cada parte do artigo é diferente quando você vai de tecnologia para pesquisa básica, né? Então, na pesquisa básica, o processo é muito importante. É preciso convencer os pares de que o trabalho foi feito com cuidado e rigor. Então, o trabalho de pesquisa básica, ele dá muito peso na metodologia, na execução da metodologia. O que o cara pensou para escolher aquela metodologia. Então, dá um peso grande no processo. Tá? E aí, depois que ele conta todo o processo, o grande finale, né, aquele resultado, é o grande final. Na pesquisa tecnológica, o emprego prático do resultado é mais importante, né? Porque você tem que atender a necessidade imediata do profissional de usá-lo para resolver um problema no dia seguinte. Essa ansiedade, né, essa pressa, né, de resolver um problema. Tá? O cara está sendo pressionado a resolver um problema. Ele não quer saber muito do seu método, tá? Ele acredita que você fez um bom trabalho. Você é um pesquisador? Pô, então tá. Então você deve ter feito bem feito. Quero saber o que você achou. Não quero saber como você chegou lá. Né? Ao contrário do pesquisador que quer fiscalizar direitinho todos os seus passos para ver se você andou direito. Né? Na pesquisa aplicada, é um pouco de cada. Né? A ênfase do resultado é tão equivalente, aproximadamente igual à ênfase que você dá no resultado. Né? O processo e o resultado têm mais ou menos o mesmo peso. Tá? Então, são os 3 tipos de artigo, de novo, a gente está focando nisso e voltando nisso, que é para deixar bem solidamente estabelecido. Aqui você tem, né, mais ou menos uma comparação, está vendo? Em cima você tem na coluna esquerda as partes do artigo. Né? Todo artigo tem introdução e problematização, tem revisão e reproblematização. Né? Primeiro você conta uma história vaga do problema, assim, olha, eu acho que o rio tal está muito poluído, eu preciso melhorar por causa disso, por causa daquilo tal. Aí você vai pesquisar um pouco mais e você vai chegar a aspectos concretos, né? Onde já foram feitos trabalhos que deram bons resultados, como é que os caras fizeram na Inglaterra para despoluir o Tâmisa, etc, etc. Então, você vai buscar e vai reproblematizar o teu problema de forma um pouco mais objetiva, tá? Aí você vai escolher um método, você vai ter dados de discussão, vai ter resultados e vai operacionalizar a solução e colocar em prática, se você for um artigo aplicado, tá? E aí você tem os tipos de artigo aqui em cima, né? Básica, aplicada e tecnológica. Então, isso aqui é para dar uma ideia, mais ou menos, da ênfase, tá? Então, se você está no artigo de pesquisa básica, introdução, problematização, revisão e reproblematização, 30%. No aplicado, 15%, já cai pela metade.
no tecnológico 10, tá? Então você vai baixando a ênfase nessa coisa de problematização e tal, porque no tecnológico você só precisa dizer serve para isso, não precisa estender muito, né? Aí você vem para o método, tá? O método, olha, o peso também vai diminuindo do básico para o tecnológico, tá? Lá no básico é muito importante, no tecnológico nem tanto, né? Os dados e a discussão, mesma coisa, né? Então você vê que lá tem um grande peso no método, no processo, tá? No básico. E esse peso diminui quando você vem para o tecnológico, tá? E aqui, ao contrário das demais partes, os resultados vão ganhando espaço, né? Então, quando você vem de lá para cá, mais vai aumentando a ênfase nos resultados. E a coisa de colocar em prática, quando você está lá no básico, é zero, tá? Lembra, o básico você ainda está aprendendo como o universo funciona, tá? Você não tem ainda noção de finalidade. Você tem um processo ruim, você quer saber como aquilo está funcionando. O negócio da pandemia, tá? Você tem um processo ruim, você queria saber como é que era a transmissão do vírus, quais eram as características do vírus, como é que eu podia matar o vírus, como é que... Então, você primeiro fica estudando o que espontaneamente funciona. Tá? Você ainda não tem resultado para mostrar. Tá? Aí você vai ganhando, né, quando você vê uma tecnologia promissora, por exemplo, o sujeito descobre que a hidroxicloroquina é uma teoria promissora, tá? Então, isso é em nível aplicado, né? Só que quando chega aqui, você vê que não é bem assim, né? Mas, em algum momento, alguém achou que aquilo funcionava, tá? Isso porque não se sabia nada sobre o negócio. Né? Então, é assim que o conhecimento evolui, tá? As coisas dão certo, outras você tem uma possibilidade e as coisas não dão tão certo assim, e aí você descarta aquilo e passa a usar o que vale. Mas, enfim, no artigo tecnológico, quase metade é o resultado. Isso é quanto ao espaço que você dedica a cada uma dessas coisas. Agora, não é só o espaço, tá? Eu falei que era o espaço e também era a sequência, tá? A sequência das partes. Então, aquela ordem que tinha lá, ela pode ser mudada quando você muda o tipo de trabalho, né? Quando se passa do artigo de pesquisa básica para tecnológica, a sequência das sessões mais adequadas pode também ser outra, né? Em artigos de pesquisa básica aplicada, o foco é o processo tem que vir antes, tá? Então, você conta a história direitinho na sequência da pesquisa, né? Pensei nisso, fiz aquilo, tal. Você conta a história numa linha temporal, né? Isso, para a ciência aplicada, nem sempre é o melhor, né? O resultado e as conclusões do artigo tradicional, o clímax vem no final. Quando você vai para o tecnológico, né? Então, olha as diferenças que tem. O público-alvo é o profissional ativo, é outro público. Costuma ser pouco paciente para ler textos longos e detalhados. Tá? Deseja mesmo avaliar rapidamente se a proposta do texto resolve o problema. Então, é preciso que você capture e mantenha a atenção e o interesse desse profissional. Não vem com lenga-lenga que o cara não vai ler o teu artigo, tá? Vai direto ao ponto, né? Apresenta antes o resultado e a discussão, antes do método. Aqui eu fiz uma inversão, né? Aquilo lá que está na primeira coluna é o mesmo que tinha no outro, né? Só que eu estou remanejando, né, a aplicação aqui que está em vermelho para essa terceira posição, né? A introdução está lá, né? Depois logo vem os resultados e as conclusões, não vem o método. Então a linha não é a linha temporal, né, que seria a linha de um artigo básico. A linha temporal do artigo básico é introdução, problematização, revisão, método, dados e discussão. Quando você vai para o artigo tecnológico, você bota o resultado logo de cara. E se tiver como operacionalizar a solução, você coloca logo de cara, tá? E já dá um peso grande para isso. Porque é possível que o cara só leia aquela parte lá. Tá? Ele confia, né? Ele confia que o pesquisador fez um bom trabalho, tá? Essa é a ideia, né? Então, eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Sequência científica convencional, o que foi feito vem à frente de onde se chegou. O que foi feito, como foi feito. A nome da doença é um dos mais graves problemas de saúde pública, responsável por tal. Investigamos esse fenômeno empregando tal método. Compilamos os dados e analisamos utilizando a técnica tal e o programa de análise estatística tal. Os resultados principais foram: concluímos que é possível obter uma cura definitiva em 2 semanas em mais de 99,7% dos casos. Quer dizer, ele está lá, conta uma história toda e só bota no final onde ele chegou. Agora, quando você vai para um tecnológico, você começa assim: o emprego de tal coisa no tratamento D propicia a cura definitiva de mais de 99% dos casos. Pronto, o cara já ficou feliz e vai continuar lendo o artigo. Tá? Esse é o profissional. Percebe a inversão, né, das prioridades quando você se comunica com um público ou outro público? Tá? Novamente, um desafio para a inteligência artificial, viu? Tá? Vamos ver como é que ela vai encarar isso aí, né?
Acho que vai ter que ter uma palavra mágica lá. Quero escrever para profissionais, quero escrever para pesquisadores. Então, aí ela vai mudar a configuração da história que ela vai contar. Então tá, ó, parece que agora vai ter um intervalo para café, né? Eu já chamei o intervalo aqui. Antes do intervalo, intervalo. Você poderia, por favor, colocar aquele slide branco? Eu vou mostrar um slide para vocês, de um certo modo, ligado a essa ideia que eu tinha de filosofia, ambição e sonhos. Na semana passada, nós estivemos quer dizer, eu, o presidente da ABEC atual, professor Sigmar, tá, também estava lá a Germana, que é a nossa secretária, tá, e nós criamos a Associação Latino-Americana de Editoração Científica, criada em Temuco, tá, no dia 16 de novembro último. Tá, eu estou investido da presidência dessa associação aí pelos próximos 2 anos. Né, e a nossa missão, tá, em termos de América Latina, é ampliar significativamente, tá, o protagonismo global das pesquisas e das revistas latino-americanas. A gente se entende como um instrumento, tá? A gente não se entende como protagonista. O protagonista vai ser a pesquisa feita na América Latina e as revistas que a gente faz por aqui. E o que a gente quer é ampliar o espaço global dessa pesquisa e dessas revistas. Então, a gente vai trabalhar para isso, tá? E é claro que vai precisar dos editores, a gente vai perturbar muito a vida dos editores. Uma das perguntas que a gente vai fazer é: qual é a maior necessidade que uma associação latino-americana pode... Qual é a sua maior necessidade que a gente poderia atender? E a gente vai tentar pautar, então, a nossa atuação, né, nesse sentido aí, tá? De ampliar o protagonismo das revistas a partir das necessidades identificadas pelos editores, tá? Algumas a gente até identificou, como, por exemplo, ter uma base de prestadores de serviço América Latina, né? De repente, você está pagando caro para fazer a sua revista aqui, mas pode fazer barato na Colômbia, ou, sei lá, na Guatemala. Então, vamos fazer uma editoração sem fronteiras, tá? Isso é uma das coisas. Oferecer serviços de tradução, né? Por que tradutor tem que ser do Brasil, tá? De repente, tem um cara na Costa Rica que traduz de uma forma mais amigável, né, economicamente, tá? A gente pretende também ter uma base de dados de avaliadores, né, especialmente avaliadores voluntários. Esse pessoal aí, né, o pessoal às vezes se aposenta, tá, aí fica, pô, né, vazio, né, tem tanto para oferecer, tá? Então, tá, de vez em quando dá um parecer para a gente, né? Então, a gente vai tentar oferecer esse tipo de serviços aí e vai tentar chamar autores do Hemisfério Norte para as revistas do Hemisfério Sul, né? Esse é um segredinho ainda de como é que a gente vai fazer, mas a gente vai tentar trabalhar para isso também. Tá? Basicamente, né, se o cara paga $4.000 para publicar numa revista X lá do Hemisfério Norte, e tem uma revista equivalente no Hemisfério Sul cobrando 200, por que ele vai pagar 4.000? Né? Vamos saber, você está pagando 4.000, mas você pode pagar 200 aqui para nós, que a revista é equivalente em termos de indexação, em termos de impacto, tá? Em termos de qualidade, do que ela pode oferecer para os autores. Então, a gente vai procurar também despertar o pessoal de fora aí, usando, possivelmente, embaixadores das áreas do conhecimento. Né, a área do conhecimento, o cara que é de uma área X, né, vai para um congresso no exterior, se ele for um embaixador nosso, ele vai levar no bolso um cartãozinho, né, revistas do Hemisfério Sul, tá, da sua área, essa, fator de impacto, tanto indexado aqui, ali, Cielo, Redalic, Latindex, tal, onde for. Né, não cobra nada, tá, ou cobra pouco. Né, algumas cobram no APC, mas é sempre mais acessível. Então, a gente percebe que a gente tem essa ideia de trabalhar para elevar o protagonismo das revistas e da pesquisa, tá? Então, 10 horas, diz que tem um intervalo, tá? Depois eu vou voltar. Eu vou voltar com a parte 2, e aí na parte, depois de mais de uma horinha aí, o Ricardo vai entrar na inteligência artificial para vocês aprenderem, e eu também, né? Como é que essa coisa nova vai impactar a gente, ok? Então, obrigado por enquanto, e voltem a tempo, certo?